1h56. Nós estamos em Gazeta Entrevista, conversando com o presidente do Diretório Estadual do Cidadania, aqui no Acre, o David Hall. David, pré-candidato, né, que eu posso dizer assim, você vem para brigar mesmo ou vem apenas para ganhar experiência? O Lázaro está falando isso. Perdão. Em tudo que a gente faz, a gente adquire experiência, né? Mas com certeza eu estou com muita disposição. Olha, a Itaã tem que ter coragem para estar no lugar onde eu estou hoje, né? Eu fui candidato ao governo em 2018, né? Uma luta de Davi contra Golias, e estou novamente agora em 2022, sabe? E não tenho medo de encarar esses dinossauros da política, não. Acho que é uma construção legítima e necessária para o nosso Estado. Gladson não é um dinossauro da política. Bom, Ou ele representa? Porque uma coisa é a pessoa ser, ele é um jovem. Mas ele é da família Camelim, né? Representa interesses que não são só dele e não são de agora. É o peso do símbolo na política, né? Isso. Você está se referindo... As famílias tradicionais. Exatamente, aí a conversa é outra. Bom, nós falamos a respeito da federação dos partidos. Você é um crítico a isso. Por quê? Olha, o Cidadania está dialogando com os partidos da chamada terceira via, né? O PDT de Ciro Gomes, né? O PSDB de João Dória e o Podemos do Sérgio Moro, né? Mas, na minha visão particular, e não é só a do estado do Acre, mas a de outros 16 estados, para nós não é interessante fazer essa federação com nenhum desses partidos. A gente acredita que seria interessante a manutenção do nosso pré-candidato Alessandro Vieira à presidência da República. O senador Alessandro Vieira, né? O senador Alessandro Vieira, e continuarmos fazendo a construção que nós nos propusemos a fazer, né? Por exemplo, o PSDB aqui no Acre é um partido bolsonarista, quer queira, quer não, né? Está na base do Gladson, e agora anunciou recentemente, né, o apoio à candidatura, à pré-candidatura da Márcia Bittar ao Senado. Então, nos aliarmos com eles seria algo que vai na contramão daquilo que nós defendemos e acreditamos. Aliás, por falar em Márcia Bittar, o teu nome, há uns 3, 4 meses, veio à baila dizendo que você não era mais candidato, pré-candidato, que o partido teria sido pego de assalto. Como é que está aquela novela ali? E tá, a todo momento, né, a velha política tenta, de alguma forma, abater qualquer possibilidade de renovação. Mas nos atualize naquele processo ali. Eu não sei de onde tiraram aquela ideia. Eu não sei. O Cidadania passou por um processo judicial e, no final das contas, nós tivemos uma eleição, um congresso, né, onde foi eleita a nova diretoria, que vai até 2023. Legitimamente composta. Da qual eu sou o atual presidente. Então, qualquer boato, né, ainda que surja futuramente, será apenas um boato. O Carlos, do bairro Xavier Maia, está perguntando, olha, como você avalia os privilégios dos políticos, desde tantos auxílios disso, auxílios daquilo, diante de tantas benesses que têm os políticos, nós eleitores acabamos entendendo que todos os candidatos para entrar na política entram para se dar bem, tanto o candidato quanto a sua família. Como passar para o eleitor a confiança de que o senhor será diferente? E qual benefício o senhor abriria mão caso fosse eleito? Olha, Carlos do Xavier Maia. Privilégios são muito ruins, né? Seja na política, seja no judiciário, né? Eu sou contra privilégios, né? Eu abriria mão de todos os privilégios, né, se possível. Agora, a gente não pode condenar a política ou generalizar, né, dizendo que todos os políticos são ruins, porque isso é péssimo, isso só favorece aqueles que se beneficiam da política, aqueles que fazem da política uma carreira profissional. A gente precisa gostar da política porque é na política que a gente consegue resolver os nossos problemas, né? Agora, o que a gente precisa fazer é a boa política. E não é só sendo político, sendo candidato ou tendo algum mandato. Na condição de cidadão, nós podemos fazer a boa política. Veja, a política é algo que vai muito mais além do que as eleições que acontecem a cada 2 anos, né?
por exemplo, vocês de um determinado bairro que se reúnem para reivindicar a melhoria da rua, vocês estão fazendo política. Os jovens estudantes que fazem um grêmio estudantil para reivindicar ar-condicionado ou melhores condições para poder estudar, estão fazendo política. Então a gente precisa fazer política no nosso dia a dia, né? Mas política com valores, com seriedade, né? Pensando sempre no que é o melhor para a coletividade. Qual o teu entendimento a respeito dessa ideia de ter familiares, uma família de políticos? Aqui nós nos acostumamos a entender, fazer críticas à família do Antônio Carlos Magalhães na Bahia, aliás, era símbolo desse tipo de forma de fazer política, né? Os Sarney no Maranhão. Aí agora, mais recentemente, aqui no nosso bocado, aí você tem os Barbalhos no Pará, e agora aqui os Vianas no Acre, os Salles também aqui no estado do Acre, agora o senador Márcio Bittar pleiteando, articulando para que a ex-esposa venha a ser candidata ao Senado, enfim. Afinal de contas, a pessoa precisa ser necessariamente penalizada por ser parente de uma pessoa que já tem mandato? Qual é a divisão aí no teu entendimento? Olha, eu acho isso péssimo, porque de todos esses nomes que você citou, não são pessoas com brilho próprio, são pessoas que de alguma forma se beneficiam desses seus parentes que já estão na política, né? Veja, o próprio presidente da República meteu quase todos os seus filhos na política, né? Um é senador, o outro é deputado federal, o outro é vereador. Isso é péssimo. Mas não sei, eu estou colocando um problema aqui para refletir. A pessoa, ela não perde a legitimidade por ser parente de uma pessoa com mandato? Olha, não é ilegal, né? A nossa legislação permite, né? O problema é que a gente não vê grandes contribuições, a gente vê pessoas se enriquecendo, aumentando o seu patrimônio, né? Multiplicando, né, os seus recursos, né? Agora, quais os ganhos para a sociedade? O que de fato essas famílias que estão no poder, ou que estiveram no poder, verdadeiramente fizeram para a melhoria? Eu acho que a política, ela deveria ter uma apuração melhor, sabe? Eu acho que, para além que isso é basilar, né, da boa vontade, da índole, de valores, né, que respeitem a Constituição, para além disso, é preciso também ter capacidade, é preciso também ter competência para poder pleitear um cargo público. A gente vê um governador que aprende a ser governador no exercício do mandato, chega sem saber quais são as grandes atribuições da administração pública. Isso é muito ruim, isso é péssimo. Ô David, esse programa vai servir para a tua assessoria para reavaliar algumas situações. Uma delas é convencer de que você é realmente um pré-candidato, e é para valer, porque, olha, o Farias colocou aqui, ó, a candidatura do entrevistador. Eu quero acreditar que o Farias errou a digitalização ao digitar, porque o entrevistador não é candidato. Mas aqui ele está falando, olha, a candidatura do entrevistador, a candidatura do entrevistado, é para valer ou é apenas uma forma de gastar o recurso do fundão? Primeiro que em 2018, quando eu fui candidato ao governo, né, até o final, eu não recebi nenhum centavo do fundo partidário, né? Então, para começo de conversa, isso já deslegitima qualquer pessoa que esteja assistindo e pensando que eu tenho interesses de ganhar recursos vindo do fundão, né? A minha própria história preguiça já derruba qualquer tese nesse sentido. Eu sou pré-candidato, né? E a pré-candidatura termina quando a candidatura começa. A candidatura começa após as convenções partidárias, né? Então, eu reafirmo a minha pré-candidatura, não existem motivos para duvidar dela, e nós estamos pontuando, em todas as pesquisas nós aparecemos, né? Ainda não os números que nós gostaríamos, mas isso é uma construção. Eu não tenho recursos, né? Eu não venho de famílias ligadas na política, eu sou professor do Estado. Do Estado.
Isso, professor de escola pública. Com quem o Cidadania aqui no Acre gostaria de dialogar? Olha, eu tenho um diálogo muito aberto, muito próximo com a Rede Sustentabilidade, com o PSOL, mas para além dos partidos políticos, eu tenho, eu não sei porquê, mas acho que as pessoas gostam de mim, eu tenho um diálogo muito maduro com profissionais das mais diversas áreas, né? Profissionais da Embrapa, né? O Thor Dantas, que é uma referência, os professores da Universidade Federal do Acre, Alex Barros, Orlando Sabino, são pessoas que, de alguma forma, me colaboram para que eu possa falar com propriedade, né? Falar com clareza, mas para que as minhas proposições sejam execuíveis. Então, eu dialogo com quem está no governo, com quem está fora do governo, com quem foi de governos passados, não há nenhum problema, nenhum constrangimento, nenhuma exclusão. Dia 15 de fevereiro vai ser uma data importante para vocês, por quê? Explica para a gente, para terminar a nossa conversa. Olha, dia 15 de fevereiro é a decisão, onde a gente vai bater o martelo, como ficará o Cidadania nesse processo eleitoral. Nós vamos federar ou não? E se federar, com qual partido? Isso lá em Brasília, essa decisão. É o colegiado, a diretoria nacional do partido, que tem seus delegados representantes de todos os estados, vai decidir. E você participa desse debate lá? Estamos fazendo o dever de casa para construir maioria para sermos contra a federação. Se você for a tese vencida, você defende a aproximação, federação com qual partido? Eu acho que para nós, dos males o menor poderia ser com o PDT ou Podemos, dada a conjuntura local. Ou Ciro Gomes ou Sérgio Moro. PSDB, NECA. Mas ainda que for com o PSDB, isso não significa a nossa automática exclusão do processo eleitoral como candidatura ao governo. Porque caso haja federação, o PSDB terá que adotar uma postura diferente da postura que ele vem adotando agora. Porque, afinal de contas, o candidato do PSDB não é o Bolsonaro, é o João Dória. Tá certo. David Hall, muito obrigado pela tua vinda aqui no programa. Eu que agradeço. Nós vamos fazer um intervalo, já voltamos aqui no Gazeta Entrevista.